Olá, meu nome é Sofia Soares, eu sou aluna do IFTM Campus Patos de Minas e sou orientada pela professora Leia Torres de Brito no projeto cujo nome é Investimentos no Mercado Cambial, uma análise de riscos e possibilidades no cenário de pandemia. Bom, a pandemia do coronavírus trouxe muitas mudanças no cotidiano do mundo inteiro, de uma maneira geral, e nós percebemos isso a todos os momentos. Mesmo já tendo enfrentado situações semelhantes no passado, a humanidade ainda teve várias dificuldades para lidar com a pandemia, até porque são situações diferentes. Então, mesmo com as evoluções técnico-informacionais, nós ainda sentimos os impactos inerentes da pandemia de uma maneira bem forte. Não foi diferente também no mercado econômico, já que ele também sofreu mudanças, com grandes índices de emprego no Brasil, inflação em alta e, consequentemente, a moeda brasileira, que é inclusive um dos instrumentos para pesquisa, foi e está sendo alvo de desvalorizações constantes e, às vezes, de valorizações também. É justamente por esse motivo que os investimentos em câmbio devem ser analisados com cautela, porque eles abrem portas para riscos e para possibilidades. Num país como o Brasil, no qual, segundo o Ibope, apenas 21% da população teve educação financeira na infância, a gestão do dinheiro muitas vezes torna-se um processo complicado, porque muitas vezes não há um planejamento financeiro muito grande, às vezes não há muito conhecimento sobre determinado assunto, e isso acaba complicando um pouco as coisas. Diante disso, no quesito de investimentos, fraudes e golpes são comuns. A partir disso, o projeto de pesquisa procura reunir os dados para desmistificar falsos relatos e ampliar a visão acerca dos golpes comuns que são associados aos investimentos em câmbio. O outro foco da pesquisa também é analisar como o mercado das finanças é afetado, principalmente no quesito de câmbio, investimentos e moedas, destacando então os riscos e possibilidades dos investimentos em câmbio. Material e métodos. Bom, no quesito de material e métodos foram feitos, a princípio, alguns levantamentos teóricos e bibliográficos das teorias econômicas mais relevantes e sobre os investimentos, sobre o parecer dos investidores, dos especialistas e economistas sobre esses investimentos, e, em um segundo momento, foram analisadas algumas estatísticas e analisados também alguns acontecimentos recentes na economia para tentar fundamentar o que poderia justificar a valorização e a desvalorização do real em relação ao dólar. Por fim, foi discorrida a observação participante para apontar os riscos e possibilidades acerca do mercado de câmbio. Com essas observações, pôde-se contar com a análise crítica dos principais riscos e possibilidades dos investimentos em câmbio no cenário de pandemia e, em seguida, de maneira importante também, foi feita a síntese dos materiais coletados, com inserção do pensamento crítico e fazendo uso dos dados coletados para articular as ideias e os conceitos. Resultado da discussão. Souza e Clemente pontuam que a decisão de investir é de natureza complexa porque muitos fatores entram em cena. Então, antes de começar a investir, é muito importante conhecer sobre o mercado cambial e seu respectivo funcionamento. Então, afinal, o que é um investimento em câmbio? Bom, o investimento em câmbio é uma modalidade de investimento no qual existem algumas operações financeiras de compra e venda de moedas internacionais. Após essa compra, o investidor ele vai aguardar a valorização da moeda que ele comprou e vai vender com o intuito de conseguir algum lucro. Mas, como todo investimento, ele possui riscos e possibilidades. Um dos riscos de investir no mercado cambial é não observar os fatores de inflação que envolvem o mercado. Caso o dinheiro seja aplicado e se passe muito tempo, o poder de compra pode ser perdido, porque conforme a lei da inflação, o dinheiro passa a valer menos ao longo do tempo. Isso é uma variável, então, que tem que ser analisada.
Outro risco é que muitas pessoas são enganadas porque imaginam que o simples fato de possuir um contrato firmado em cartório acerca desse investimento garante proteção contra a pirâmide financeira e golpes associados. Entretanto, por mais que esses contratos demonstrem mais segurança, isso não significa que os golpes não acontecerão. Portanto, o ideal é verificar a procedência da empresa ou da instituição que você está fazendo esse investimento. E essa verificação pode ser feita no site do Banco Central ou na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. E nesse site você pode ter maiores conhecimentos a respeito do fundo que você está investindo. Você pode conferir se essa instituição que você está investindo possui algumas acusações jurídicas. Outro problema é investir muito dinheiro em pouco tempo, porque às vezes a falta de paciência, a ganância em excesso e a expectativa de retorno rápido, principalmente nesse tempo de pandemia, pode causar grandes prejuízos. Existem casos, inclusive, que o que se ganha em um mês, o que se ganha em um ano, é perdido em um dia ou em poucos minutos, que foi o que aconteceu com um day trader muito famoso que ele estava fazendo a transmissão ao vivo dos investimentos dele, e ele acabou perdendo muito dinheiro. Outro grande risco também é cair em falsas promessas de marketing, porque na maioria dos golpes bem-sucedidos, geralmente tem um bom marketing e altos incentivos financeiros para tentar convencer quem está interessado. E quando o site ou a dita empresa consegue muitos recebimentos financeiros, ela passa a bloquear os saques ou então ela passa a criar alguns métodos para travar a plataforma de modo que você não possa recuperar mais o seu dinheiro investido. Mas também existem possibilidades. E uma delas é que com o advento da terceira revolução industrial, as informações começaram a se difundir com maior facilidade. Então existe uma gama enorme de sites, livros, artigos também e até mesmo vídeos de economistas e especialistas que trocam experiências sobre os investimentos, não só aqueles relacionados ao câmbio, e eles apontam riscos para possíveis golpes e tudo mais. Outra possibilidade é que, em se tratando de dólares, alguns bancos tradicionais, como por exemplo o Banco do Brasil, eles prestam assessoria para justamente os investimentos em câmbio. Então, o necessário é apenas tratar o assunto com algum funcionário que seja de sua confiança, algum funcionário que você gostaria de falar, e que eles podem te explicar sobre o assunto de uma maneira calma e transparente. Outra possibilidade é que, para investir em dólar, tem várias maneiras. Pode ser dólar em espécie, mini contratos, ETFs, que são os fundos de índice, e BRDs. São esses que eu citei são apenas alguns exemplos e cada um opera de alguma maneira tem um funcionamento diferente. E você pode escolher o tipo de investimento da forma que se fosse suprir suas expectativas e estiver de acordo com o seu perfil investidor e tudo mais. Então, conclusão. A partir da análise dos acontecimentos recentes na, na pandemia, foi possível ver que ele de fato interfere no valor, na valorização e desvalorização do real, mas só essa observação não é suficiente para garantir o lucro, porque outras variáveis devem ser analisadas. Então, é importante também que a população seja conscientizada em relação a isso, para que os erros sejam evitados e as consequências minimizadas. Essas foram algumas referências usadas. E, por fim, eu quero agradecer ao IFTM pela oportunidade, a minha professora orientadora e a todos que contribuíram com o projeto de alguma forma. Obrigada.